desde o berço, poderoso desde a eternidade. Deus entre os homens, nunca mais estaremos sós. O maravilhoso conselheiro nos aconselhará, o príncipe da paz nos confortará. Seja onde for, na tempestade ou no deserto, na calmaria ou no tormento, teremos sua preciosa companhia. O bebê acolhido nos braços de Maria, um dia irá à cruz para morrer por cada um de nós. Isto é amor verdadeiro, isto é Natal. Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Está melhorando, hein? Está melhorando. Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Eu gostaria de meditar com vocês uma das porções da Palavra de Deus mais significativas para nós que esperamos no Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 1. Eu gostaria de ler com vocês de 26 a 38. Lucas 1, de 26 a 38. De todos os evangelistas, Lucas é o mais preciso em questões de historicidade e de cronologia. Ele se empenhou seriamente em fazer um relato em ordem cronológica, numa pesquisa bem feita, numa pesquisa onde ele consultou pessoas que estiveram com Jesus, testemunhas oculares e que testemunharam de sua experiência com a manifestação do Filho de Deus. O interessante para nós é que Deus ficou 400 anos em silêncio. Durante 400 anos, Deus não se pronunciou, nem enviou nenhum profeta para falar ao seu povo. E esse tempo de silêncio de Deus, ele não foi por acaso. Na verdade, irmãos, Deus não faz absolutamente nada por acaso. Foi intencional. Ele silenciou-se por mais de 400 anos. E agora nós temos a primeira manifestação de Deus falando novamente com o ser humano. O que isso significa? Significa que terra e céu estão todos com os ouvidos atentos ao que Deus vai falar através do seu anjo. Isso é super importante, porque Deus preparou todas as coisas para o recebimento daquele que ele havia prometido há tantos anos atrás. Agora, o anjo Gabriel é enviado ao território de Israel para manifestar a vontade de Deus para o seu povo. É dentro desse contexto de atenção total entre os homens e entre os anjos, seres humanos e seres angelicais, todos estão atentos ao que Deus quer falar com eles. Eu quero convidar você com essa mesma atenção, que você seja cuidadoso na sua leitura e me acompanhe no que Deus quer falar com você e comigo nessa noite. O texto começa dizendo assim: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, disse o anjo a Maria, pois você encontrou favor diante de Deus.
Você ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Você pode repetir comigo? Pois nada é impossível para Deus. Mais uma vez, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Vamos orar? Amado e bendito Deus, mais uma vez, nós com ousadia, Senhor, nos aproximamos do trono da Tua graça, não porque encontramos em nós algum mérito de permanecer em pé diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, mas, Senhor, firmado na promessa de Jesus Cristo, de que através dele nós seríamos adotados como parte da família do Senhor. Ele é o nosso irmão mais velho, e nós, ó Deus, somos herdeiros da mesma herança celestial em Cristo Jesus, nosso Senhor. Baseado, ó Deus, nesta palavra e nessa promessa do Senhor, que nós, em nome dele, temos acesso direto ao Senhor. Nós queremos nesse momento pedir a Deus que no nome precioso de Jesus, o Teu Espírito Santo, Senhor, assim como instruiu aos evangelistas e escritores da Tua palavra, assim como o Senhor inspirou esses homens a escrever aquilo que o Senhor queria nos deixar, ó Deus, como legado, que esse mesmo Espírito, ó Deus, ilumine os nossos olhos, e que nós possamos ver e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Fala, Senhor, poderosamente aos nossos corações. Nós oramos no nome precioso de Jesus. E você diz? Amém. Esse é um texto riquíssimo. Certamente eu passaria uma semana ou duas expondo esse texto para vocês. Ele é muito rico, irmãos. Mas algumas coisas aqui vale a pena ser destacado no pouco tempo que nós temos. E que eu creio vai valer a pena você levar isso para casa com você. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que, depois de tanto tempo, Deus envia o seu anjo, o anjo Gabriel, para falar aos homens. E o que é interessante é que o texto nos remete para versículos anteriores, porque ele começa dizendo que depois de 6 meses de gestação de Isabel, então o anjo Gabriel aparece a Maria, ou seja, não foi para Maria que o anjo apareceu primeiro, ele apareceu para Isabel, naturalmente depois de ter aparecido para o marido dela, Zacarias. Mas o que isso tem a ver conosco? Por que isso é importante para nós? Zacarias era um sacerdote, e ele entra então no templo para oferecer incenso. Isso acontecia anualmente, uma vez por ano o sacerdote então fazia esse serviço. E ele foi então sorteado para entrar no templo e servir ao Senhor naquela época. A palavra de Deus diz que toda a multidão, havia uma multidão fora do templo, esperando para que o Senhor
falasse alguma coisa, porque há mais de 400 anos Deus não falava nada. E ele demorou muito tempo lá dentro do templo, e quando ele sai, estava todo mundo oriçado para saber o que tinha acontecido. O texto diz, em Lucas mesmo, que ele teve uma visita do mesmo anjo, o anjo Gabriel, e ele estava orando ao Senhor por um filho. E quando o anjo Gabriel disse para ele, olha, a sua esposa vai ter um filho, ele duvidou. E aqui, irmãos, tem muito a ver com muitos de nós no nosso tempo. Muitas vezes, nós nos aproximamos de Deus, ansiosos para que Deus ouça a nossa oração, e quando Ele se dispõe a ouvir e responder às nossas orações, nós duvidamos dEle. O interessante é que Zacarias, ele fica mudo durante todo o período de gestação da sua esposa Isabel. Mas quando ele começa a falar, nós somos surpreendidos pela atitude dele, a gente vai ver um pouquinho mais adiante. O que significa isso? Que Deus estava preparando o caminho, o ambiente e todas as coisas para a chegada daquele que viria a ser o Salvador do mundo, o Redentor de todo aquele que acredita e espera na esperança de Israel, aqueles que confiam no Senhor. Esse texto é um texto que nos fala acerca de coisas impossíveis de acontecer. Jesus é o Senhor dos impossíveis. Por quê? A promessa que Deus fez ao ser humano de resgate, de restauração, de perdão, ele havia feito ainda no Éden. Deus havia feito uma promessa para Adão e Eva, de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E para Eva, era o seu filho imediato que faria isso. Por isso que quando Eva dá à luz a um filho, a Caim, ela faz uma festa. É super interessante, se você ler com muito cuidado o livro de Gênesis, você vai descobrir o seguinte, que quando Eva dá à luz a Caim, ela faz uma festa, e é uma festa daquelas boas mesmo. Provavelmente ela soltou bexiga, língua de sogra, beijinho, brigadeiro e tudo mais. Quando nasce Abel, a menção que é feita de Abel é que ele era irmão de Caim. Na cabeça de Eva, o Redentor era aquele primeiro filho que havia nascido dela. Para surpresa dela, quando Caim mata Abel, ela perde os 2 filhos em um dia só. E ela descobre então o equívoco que ela cometeu. Não era Caim o Redentor. Na mente de Eva, o Redentor era Abel. Por isso que quando ela concebe e dá luz a outro filho, ela faz uma outra festa. Quando Sete nasce, ela faz uma festa, na esperança de que eles seriam restaurados, e os seus lugares ali de Adão e Eva, de comunhão perfeita com Deus, lhes seriam devolvidos. Nós descobrimos ao longo da revelação bíblica, que isso só viria a acontecer anos depois, centenas de anos depois. Nós descobrimos em Isaías capítulo 9, que aquele Redentor prometido, aquela promessa de Deus de resgate, de salvação, ele viria através de um nascimento virginal, sem a participação do homem na concepção. Por que isso era importante? Porque para fazer a restauração do dano feito por Adão e Eva no paraíso, a ofensa que foi feita ao nosso Criador, só podia ser restaurada, só podia ser pago por alguém com a mesma dignidade, a mesma igualdade daquele que foi ofendido. Então o Redentor, para fazer o resgate pelo ser humano, ele tinha que ter características humanas, de identidade com o ser humano, e características divinas, de identidade com o Criador que foi ofendido.
Somente alguém no mesmo nível de Deus poderia fazer o resgate e restauração pelo ser humano. Por isso, não houve participação de homem no nascimento, na concepção do Senhor Jesus Cristo. Um anjo, então, vai ali a Maria e anuncia que o Salvador viria através dela. Esse é um texto riquíssimo, irmão. Por quê? Porque na plenitude do tempo, como disse o apóstolo Paulo, Deus envia o seu filho, aprove a Deus enviar o seu filho, nascido de mulher, para que através dele, do seu filho, a raça humana fosse resgatado do seu caminho de trevas e da sua condição de perdição. E a comunhão com Deus fosse novamente religada, reatada por meio de Jesus Cristo. Então esse é um texto formidável, onde um milagre está acontecendo. Irmãos, nós sabemos o seguinte, que para que um ser humano seja gerado, precisa da participação do homem e da mulher. A não ser que haja uma intervenção divina. E é exatamente o que está acontecendo nesse texto. Na plenitude do tempo, Deus envia o seu Filho, de modo extraordinário. Uma virgem concebe, e ela dará à luz aquele que viria a ser o Salvador do mundo. Por que isso é importante para nós? Porque em João capítulo 1, versículo 14, no versículo 1 de João capítulo 1, ele diz assim, no princípio, e esse texto vocês conhecem de cor, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada poderia ter sido feito. No verso 14 do Evangelho de João, João, inspirado por Deus, nos revela uma coisa, que aquele que era o Verbo de Deus, aquele que era a palavra de Deus, através do qual todo o universo havia sido criado, ele se faz carne e habita entre nós, e nós podemos ver a sua glória como a do unigênito do Pai. Isso é um milagre, irmãos. Não me pergunte como isso pode acontecer, porque para mim, na minha limitação humana, eu sou incapaz de entender como o Criador de todo o universo, e o universo que nós vivemos nele, ele é imenso, irmãos. Comparado com toda essa criação, nós somos poeira no meio de tudo isso. Como pode aquele que criou todo o universo, ele ser concentrado em um ser humano? Só um milagre para poder realizar tal feito. Por isso Jesus é o Senhor dos impossíveis. E uma coisa que vale a pena ressaltar aqui, é que Jesus não foi feito homem, ele se fez homem. É diferente. Qual é a diferença? A diferença é que Jesus sempre existiu junto ao Pai. Ele sempre esteve com Deus, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em essência, são um, apesar de serem três pessoas distintas. Como isso pode acontecer? A minha mente é extremamente limitada para explicar os detalhes disso. Mas pela fé nós acreditamos que aquele que foi a voz de Deus na criação, torna-se carne. Porque se ele não tivesse vindo a nós, nós nunca poderíamos ter ido a ele. Para que o ser humano fosse restaurado com Deus, só uma iniciativa divina de resgate do ser humano para nos levar de volta. O fato é que em Cristo Jesus estava concentrada toda a plenitude de Deus. Como pode o eterno se tornar um embrião e se desenvolver no ventre de uma mulher?
Isso literalmente se chama impossível. O mundo inteiro teria que se acostumar com a manifestação da graça de Deus e com os impossíveis que aconteceriam depois do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Desde aquela época até hoje, Deus vem transformando vidas, Ele vem salvando pessoas, e pela fé, Ele tem estabelecido um reino eterno, e eu e você fazemos parte disso, amém? Foi fraco, irmãos. Eu e você fazemos parte de um reino eterno, que só pode acontecer, porque Deus decidiu vir até nós, para poder nos levar de volta até Ele. Eu e você fazemos parte desse reino eterno, amém, irmãos? Amém. Agora sim, eu quero que você vá para casa hoje à noite, meditando nessa palavra, que você seja tomado pelo Espírito de Deus, e que isso faça com que sua mente e seu coração se inflame ainda mais, de paixão por Jesus Cristo, por se aproximar dEle, e de ser cada vez mais moldado ao caráter e à pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O propósito de Deus em enviar Jesus é que Ele fosse o primeiro dentre muitos irmãos, e eu estou no meio dessa lista da família que Deus tem adotado aqui na terra. Vocês tinham que dizer assim, ó, e eu também, tá certo? E eu também, eu faço parte da família de Deus. Isso é maravilhoso. Isso só pode acontecer porque Jesus, um dia, na plenitude do tempo, Ele foi enviado pelo Pai, e Ele assume uma forma humana, por amor de mim e de você. Isso era algo impossível de acontecer, pois só Deus podia realizar. Na minha reflexão com vocês essa noite, eu separei 3 princípios para fazê-los pensar, e que a palavra de Deus se torne viva dentro de todos nós. O primeiro é: o Natal é um convite de Deus para crermos no impossível. O Natal é um convite de Deus para crermos no impossível. Irmãos, o Natal não é simplesmente tempo de você comer Chester. Não é? Quem aqui gosta de Chester? Eu gosto de Chester. Aliás, eu gosto de muita coisa, né? Mas Chester, você só encontra Chester no Natal. Eu não sei por que isso. Porque se tivesse Chester durante o ano, eu comia mais vezes. Aliás, eu quero aproveitar esse ano, quem sabe, não é? De janeiro até fevereiro, que é a época que o Chester começa a desaparecer, quem sabe, não é? Eu possa comer uns 3. Né? Eu espero que assim. Eu prefiro o Chester do que o peru. Por quê? O peru é bom, mas ele é seco. A carne do peru é seca. Mas o Chester, quando você passa a faca no peito do Chester, que ela tomba assim, né? É aquela carne macia, suculenta. O Natal é bom, amém? Mas ele não aconteceu simplesmente para aquecer o mercado do comércio. Não. O comércio se valeu do Natal para aumentar as suas vendas e rendas no final do ano. O propósito do Natal é mostrar para mim e para você que Deus é um Deus fiel, que cumpre as promessas que Ele faz. E a promessa que Ele fez a Adão e Eva se cumpre agora, na concepção virginal de Maria, tendo Jesus Cristo como Filho de Deus. Deus, o nosso Deus, é um Deus não só que faz promessas, mas é um Deus que cumpre todas as promessas que Ele faz. Amém, irmãos? Por isso o Natal é um convite para você acreditar no impossível.
Para muita gente o Natal não é um tempo de alegria, para mim é. Por causa do que, irmãos? Do Chester, lógico. Também. Mas para muita gente, o Natal é um tempo de melancolia, de lamentação. Por quê? Porque muitos daqueles parentes, amigos muito chegados e apreciados por nós, já não estão mais conosco. Já partiram. Então, para muita gente, o Natal é aquele tempo de lembrar dos bons tempos em que a família se reuniu, o pai e a mãe estavam juntos. E depois que o pai e a mãe morrem, a família se dispersa. E o Natal nunca mais é o mesmo. Eu quero dizer para você o seguinte: nós precisamos mudar esse conceito. O Natal é aquele tempo em que o nosso coração deve transbordar de alegria. Porque o Deus de promessa cumpre em Jesus Cristo as promessas maravilhosas que Ele faz de redenção e vida eterna para todo aquele que nele crê. Ele é o Senhor dos impossíveis. E esse texto que nós lemos, ele nos convida a exatamente isso. Como uma mulher já adiantada de dias pode conceber e dar à luz uma criança. Zacarias já tinha passado do tempo. Isabel, sua esposa, também. E o anjo vem trazer uma notícia extraordinária para essa família. Qual? As suas orações, a oração de Zacarias e Isabel eram a mesma. Senhor, dá-nos um filho. E o filho que nasceria na casa de Zacarias e Isabel seria um dos mais extraordinários homens jamais presenciado pela raça humana. O Senhor Jesus Cristo diz que dos nascidos de mulher, João Batista era inigualável. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. E ele já chegando, como diz o pessoal por aí. Quando Isabel completa 6 meses de gestação, Deus envia Maria para a casa de Isabel. E quando Isabel ouve a voz de Maria, a criança que estava no ventre dela, ela se mexe, ela chuta, ela balança, só faltou gritar dentro de Isabel. E Isabel, então, ela fica admirada com aquela experiência maravilhosa e diz: do que devo a honra de receber a mãe do meu Senhor na minha casa. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos impossíveis. E Ele pode fazer muito mais do que você pensa ou do que você tem pedido para Ele. Amém, irmãos? Se você está vivendo esse momento de melancolia e de tristeza, o convite do Natal é para que você olhe Jesus Cristo como o maior presente que Deus concedeu à raça humana. E nele, em Cristo Jesus, estão escondidos todos os tesouros valiosos do universo. Abrace essa verdade e Deus vai transformar a sua tristeza em alegria. Amém, irmãos? A segunda coisa que eu vejo aqui é o seguinte: que o Senhor dos impossíveis, Ele se derramou em favor de mim e de você. O que isso significa? Significa que Deus não precisava de nós. Quando Deus decidiu criar o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, o propósito não era a autorrealização. Deus não estava fazendo isso porque Ele precisava de companhia. Não, o nosso Deus é o El Shaddai. Ele é o autossuficiente, Ele é o todo-poderoso. Ele não precisa de ninguém para se alegrar, porque Ele já é alegre em si mesmo. Quando Deus nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele fez isso para nos abençoar. Ele fez isso para demonstrar a sua graça e o seu amor naqueles que Ele faria a sua imagem e semelhança. Irmãos,
não existe melhor honra do que ser criado à imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Ele veio de lá de cima por causa de mim e de você. O propósito era restaurar aquilo que foi quebrado quando o pecado entra na história da raça humana. Ele veio operar um milagre na minha vida e na sua. Irmãos, eu conheço a minha vida, eu sei de onde vim. E raramente eu falo do meu passado. Por quê? Porque não tem muita coisa de bom para a gente compartilhar acerca da minha vida antes de Cristo. Ele é aquele que acolhe, é aquele que vai buscar o perdido, Ele é aquele que se compadece das nossas dores. Foi isso que Ele fez comigo. Eu estava desgarrado como uma ovelha que não tinha pastor, perambulando de um lado para o outro. E Ele olhou para mim e me amou profundamente. E Ele decidiu se derramar por mim e por você. Eu queria que você considerasse quão grande amor que esse Deus maravilhoso tem nos amado. Em João 3,16, eu lembro de uma coisa interessante. Nós tínhamos amigos militares ali pro lado de Taubaté. E uma das sobrinhas desse amigo de patente militar, ela estava sendo cortejada por um jovem. E ele era o tio, que era o tio patriarca da família. E ele falou, convida o jovem para jantar lá em casa. E sentado à mesa, o jovem falou, não, eu sou crente também, sou um servo de Deus, e eu estou interessado na sua sobrinha. E ele disse assim, João 3,16. João 3,16, fale agora. E o rapaz ficou meio encabulado. Irmão, João 3,16, todo crente conhece. Será? Vamos ver. Porque Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor dos impossíveis se derramou em favor de mim e de você. Eu não conheço maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus irmãos. E a última coisa que eu queria considerar com vocês acerca desse texto. O que está acontecendo no relato de Lucas são coisas ocultas que aconteceram dentro de um contexto particular. Quando ele visita Maria de modo privado. O milagre da concepção está acontecendo, mas ele não foi anunciado com trombetas. O que isso significa? Significa que o meu Deus e o seu Deus, Ele trabalha as ocultas, Ele trabalha de modo privado, de modo particular. O apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, ele diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, a saber, aos que creem no seu nome. O que significa isso? Que Deus está trabalhando em nosso favor, movendo céu e terra, ainda que você não consiga perceber o que Ele está fazendo, o que Ele está realizando, ainda que você não consiga ver, existem impossíveis que Deus está realizando por mim e por você, de modo sutil. E isso aconteceu na minha vida. Quando Deus começou a trabalhar no meu coração e na minha mente, Ele fez isso de modo muito particular. E Ele está cuidando de mim e de você. O nosso Deus, que é o Criador e sustentador de todo o universo,
Ele tem nos amparado, nos sustentado e cuidado de nós. Se você acredita nisso, eu quero convidar você a ficar em pé. E nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. E logo em seguida, nós vamos orar agradecendo a esse Deus que não poupou o seu próprio Filho por amor de mim e de você. O Senhor Jesus é o Senhor dos impossíveis, que se derramou por nós e que age com uma mão poderosa e invisível por mim e por você, para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. O que diz sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. No Monte Sinai, quando Moisés estava ali e os céus estavam em chamas, Deus falou com Moisés: vai libertar o meu povo do Egito e eu os trarei com poder. Moisés fez um único pedido para Deus: Senhor, deixa-me ver a tua face. E o Senhor disse para ele: eu estarei contigo, caminharei ao teu lado, mas nenhum ser humano pode ver a minha face e continuar vivo. Em Jesus Cristo nosso Senhor, o que era impossível, agora se torna possível. Os discípulos do Senhor podiam vê-lo, podiam ouvi-lo, podiam tocá-lo. Deus faz o impossível por mim e por você. E Ele continua sendo o mesmo Deus. Na história, no desenrolar da história da raça humana, nós temos milhares de relatos de pessoas que buscaram ao Senhor com fé, que Deus poderia realizar os mais difíceis e impossíveis desejos. Esse mesmo Deus é o Deus que nós estamos cultuando e servindo nessa noite. Se existe alguma coisa que você tem orado ao Senhor, que você tem buscado de Deus, que você está achando que é impossível, é difícil demais, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Nós queremos orar por você. Pastor, existe maior poder na sua oração do que na minha? Não existe maior poder, mas Deus quer a sua atitude. Deus quer ver você dando um passo e dizendo para Ele: Senhor, eu preciso de Ti, eu acredito no Senhor,
Eu creio que o Senhor pode fazer o impossível, ainda que estejamos vivendo no século 21. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho e que fez o teu povo passar com os pés secos, atravessando até o outro lado. O Senhor é o Deus que parou o Rio Jordão e que conduziu o teu povo à terra prometida. Esse mesmo Deus é o Deus que nos faz reunir nessa noite e clamar em nome desse Deus maravilhoso. Vamos dar as mãos e vamos orar. Amado e bendito Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu trono da glória, por amor da tua misericórdia, por amor da tua graça, por amor da tua bondade, nós estamos aqui, Senhor, e irmãos e irmãs deram um passo adiante, e com isso eles estão dizendo: só o Senhor pode resolver o meu problema, só um milagre, somente um milagre vindo do trono da graça de Deus pode alterar o que está acontecendo na minha vida, na vida da minha família, em torno da nossa história. Senhor, toma em tuas mãos cada vida aqui presente, cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, que o Senhor trouxe aqui essa noite, e que o Senhor moveu os corações, a eles todos, Senhor, quer eles estejam todos aqui na frente ou não, que a todos eles, ó Deus, que têm orado e pedido uma intervenção do Senhor, que eles possam receber graça sobre graça, que o Senhor visite a cada família e a cada coração aqui presente, derramando sobre todos eles do teu amor abundante e das tuas mais ricas e preciosas bênçãos. Opera, Senhor, um milagre na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós oramos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Deus, o amor insondável e incalculável de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o poder, a consolação, a sabedoria, o discernimento do Espírito Santo de Deus esteja comigo, com os meus irmãos aqui presentes e com toda a igreja do Senhor espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Você diz: louvado seja o nome do Senhor. Dá um abração bem forte no teu irmão. Boa semana para você. Vai com Deus. Desistir de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Ele é o Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível.